A carta de convocação ela pode chegar via correio no seu endereço também, para que você apresente aí informações, esclarecimentos, né, nos casos de benefícios comuns que você possa estar recebendo. E aconteceu aí, por exemplo, né, a inteligência artificial hoje pode detectar que está faltando uma informação, está faltando algum documento e você tem que apresentar justificativa, tá? Então não é somente na questão de pente fino, né? Se você está em busca, por exemplo, de um benefício de incapacidade, pode ser de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você tem que saber que você é obrigado a passar por uma perícia, tá? Essa é a situação que vai avaliar o tipo, né, de benefício que você vai receber, porque você pode também dar entrada, por exemplo, no auxílio-doença, mas a sua lesão, ela ser total e permanente, né? É claro que vai ser muito difícil acontecer isso da maneira que o perito faz, mas ele pode diagnosticar ali que não é temporário, que é uma coisa grave e que você está impossibilitado de trabalhar na sua função ou qualquer outra função, ou até mesmo de ser reabilitado e lhe aposentar por invalidez. Como eu falei, isso é praticamente impossível da maneira hoje que o segurado é tratado nas perícias, né? Que entra dentro da sala, não chega a ficar 2 minutos, né? Porque o perito mal dá atenção e muitas vezes, né? Tem peritos, nós não vamos generalizar, tem peritos que até dão atenção, mas parece que brincam com a vida, né? Brincam com a situação muitas vezes do segurado. Existem aí a perícia judicial também, né? Vocês sabem, existem diversos vídeos aqui no canal que nós já falamos. Não é muito diferente da perícia do INSS, tá, pessoal? Os requisitos são o mesmo. Perícia serve para comprovar aquilo que você está alegando. Se você alega que você está incapacitado para o trabalho, além de você demonstrar, por exemplo, fisicamente, mentalmente, você tem que ter documentações, tá? Tem que ter laudos, tem que ter históricos, tem que ter exame, tem que ter tudo, prontuários, receituários médicos, tudo isso é muito importante, tá? Essa é uma preocupação de muitos segurados, né? O que acontece, por exemplo, quando você recebe uma convocação de pente fino? De acordo com a lei, se houver indício de irregularidade ou erro na concessão, na manutenção ou revisão do benefício, o INSS pode notificar sim, tá? Mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, estão isentos, mas vamos lá, o aposentado por invalidez, né, acima de 60 anos, ele está isento de passar no pente fino e revisão. Mas no caso, uma avaliação da inteligência artificial encontra alguma irregularidade depois de muito tempo na documentação que foi entregue, né, que gerou o benefício de aposentadoria por invalidez. E aí, o INSS vai deixar quieto? Não pode chamar, não pode mexer? Pode sim, pessoal. A lei garante para o INSS, em caso de irregularidade ou suspeita de fraude, que ele pode convocar sim, tá? O aposentado por invalidez, o beneficiário de auxílio acidente, de auxílio doença, todos os outros benefícios, né? Pensão por morte, auxílio maternidade. A perícia, né, como nós falamos, ela precisa da documentação de atestados e laudos, como nós falamos alguns vídeos atrás, que tenham o CID da doença, pessoal. Essa é a identificação, tá? Internacional, que vai dizer ali muita coisa para o médico perito. Às vezes as pessoas reclamam, né? Ah, o perito não dá atenção. Mas acreditem se quiser, tem muitos segurados também que deixam para resolver as coisas na última hora. Por exemplo, se você precisa de um histórico cirúrgico, você vai num hospital pedir um histórico cirúrgico, ele não vai sair na hora, vai demorar pelo menos 30 dias. E poxa vida, se você já está, por exemplo, recebendo um benefício, você sabe que corre, o risco é muito grande de você ser chamado para passar por uma perícia, já providencia esse documento, né? Já vai atrás, não fica aguardando, tá? A qualquer momento o INSS pode emitir uma convocação, tá? Como eu falei, o artigo 101 da Lei 8.213 de 1991 garante isso para o INSS, que aposentados por invalidez podem ser convocados para perícias extraordinárias. No pente fino agora de 2024, o que está acontecendo? O INSS diz que vai chamar auxílio doença, BPC e o seguro defesa. Então, esses segurados que estão há um tempo já sem perícia, já prepara a documentação, já deixe tudo em ordem. Como eu falei, você tem que estar sempre um passo à frente do INSS. Tá bom, pessoal? No caso aí, se você colocar o INSS na justiça, o que acontece? Bom, apesar de você, né, ter vantagem em pedir um benefício no INSS, entrar com uma ação judicial,
também não vai garantir que você tenha aí o reconhecimento e o benefício vai ser concedido, tá? Mesmo tendo, né, uma maior liberdade de análise, um juiz imparcial, né, diferentemente do INSS, né, que quem julga no INSS é o perito, na justiça é um juiz. Existe o perito judicial que vai ajudar o juiz no caso da avaliação, mas a última palavra não é do perito. No INSS já muda, né? E o perito do INSS é um médico funcionário público do INSS, né? Então fica muito mais difícil, a credibilidade aí cai demais, né? Porque todo mundo pensa assim, ele está ganhando para negar. Seria um absurdo, né? Inclusive com questão até de ética profissional, o médico chegar a esse ponto de receber dinheiro para negar benefício. A gente sabe, né, que eles recebem um adicional, por exemplo, eles estão obrigados a fazer 30 perícias por dia. Aí o INSS fala, se você fizer 40, a gente paga um X a mais. Agora, com relação a receber dinheiro para negar benefício, eu não sei, pessoal. Eu não vou ficar julgando também e nem apontando o dedo para algo que eu não tenho a certeza. Existe fraude dentro do INSS? Existe. Existe quadrilhas, que inclusive compostas por peritos do INSS? Existe. Aonde mexe com dinheiro, pessoal? É dificilmente, não é 100%, nada garantido. Mas nós também temos que acreditar em alguma coisa, né? Porque se nós acharmos que todo mundo é corrupto, que todo mundo é ladrão, que todo mundo faz esquema, que todo mundo recebe dinheiro, meu Deus do céu, o mundo está perdido de vez, né? Bom, a notícia é que muitos segurados continuam incapacitados para o trabalho e terão os seus benefícios cessados, tá? Pois conforme estatística, principalmente, você pode ver nas mídias, a cada 10 perícias feitas, né, um permanece com o benefício. Olha como é difícil, né? Até a AGU, que faz parte do governo, né, da União, a Advocacia Geral da União, fez uma entrevista e disse, com relação à inteligência artificial do sistema TestMed, depois que foi implantado, que a cada 4 perícias que estavam sendo feitas, né, cada 4 benefícios, um somente teria a aprovação. Quer dizer, até com relação à inteligência artificial, tá difícil, né? O tempo que demora, por exemplo, um benefício na justiça, ele é muito mais demorado do que no INSS. O certo seria, por exemplo, você teve uma negativa no INSS, você entrar com recurso, esse recurso ser julgado, né, com isenção e você demonstrando ali a sua incapacidade, o mais rápido possível liberar na justiça. Como eu falei, o juiz vai precisar de elementos para poder dar uma sentença final. Isso pode demorar 2 anos ou mais, até dependendo aí a complexibilidade do processo. E muitos segurados não podem ficar esperando. Por quê? Porque enquanto está na justiça, esse segurado ele não pode trabalhar. E aí, se não tiver alguém dentro de casa que continue bancando, né, as necessidades, as contas da casa, que nós sabemos hoje como é difícil, né? Está muito difícil a sobrevivência. Esse segurado, essa pessoa vai ter que ficar dependendo de amigos e de família, né? Todos os benefícios podem ser cessados no BPC, pessoal? Ou podem ser convocados? Não, quem está na reabilitação profissional, por exemplo, não pode ser convocado. Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos. Portadores do HIV, esses estão fora de revisão, tá? Agora, o auxílio doença pode convocar quem tem mais de 60 anos? Pode. O auxílio doença não é como aposentadoria por invalidez, tá? A lei que garante a isenção, por exemplo, acima de 60 anos, nesse caso que nós falamos, é para quem é considerado inválido, tá? Que não é o caso do auxílio doença, né? Que é uma incapacidade temporária. Com relação ao pente fino, pessoal, dizem uns que falam que vai começar pelo BPC, outros falam que vai começar pelo auxílio doença. Bom, não importa por onde vai começar, o importante é você já ir providenciando toda a sua documentação, deixar tudo em ordem, tudo certinho. Você de auxílio doença, aí 6 meses sem perícia, prepara toda a documentação, deixa tudo certo. Quem está no BPC, né, cadastro, o CAD único, tem que estar sempre atualizado, comparece no CRAS, né, tem um filho deficiente, um parente deficiente, vai precisar passar, né, pelo pente fino, por essas convocações. Caso não possa, por exemplo, se locomover até uma agência do INSS, é possível fazer a perícia em casa, tá bom, pessoal?
basta você entrar em contato com o INSS. Não é fácil, tá, gente? Muitas vezes o que acontece? Situações aí que o perito, ele não é um especialista, por exemplo, em ortopedia, em psiquiatria, em oncologia, né? E ele é um clínico geral, e ele vai fazer uma perícia em pessoas que estão, por exemplo, com esse tipo de problema. Só que ele não é um especialista para saber o grau, né? Ele é médico, mas ele não sabe. O que acontece? Muitas vezes é indeferido injustamente, exatamente por isso que nós falamos, né? Não é a doença, é a incapacidade que essa doença causa, né? Muita gente às vezes sai revoltada da perícia exatamente por causa disso, né? Porque, eu tenho a doença, mas acaba sendo negado o benefício porque a doença não está causando nenhum tipo de incapacidade. Então, é difícil esse entendimento, né, que o INSS tem, mas infelizmente é assim. E como nós falamos, muitas vezes, pessoal, quem já conhece o INSS, sabe como é que funciona tudo isso, não pode deixar margem, né, pessoal? Como nós falamos no início do vídeo, deixar de levar documentação, chegar atrasado na perícia, não comparecimento, né? Em vez de remarcar, não, depois eu vou lá e acerto. Não funciona assim, pessoal. Sabe, eu moro meia hora da agência do INSS. Justamente naquele dia, dá um problema, um acidente, um trânsito, acontece alguma coisa, você se atrasa. Lembrando sempre, a perícia é uma avaliação, pessoal. A perícia é uma avaliação. Você deve chegar no horário, você deve ser direto para falar com o perito, responder quando for perguntado, especificamente. Não tentar, sabe? Nós somos brasileiros, gostamos muito de uma prosa, né? Não tentar sensibilizar o perito, nada disso, pessoal, funciona, sabe? É uma pessoa fria que está ali na sua frente, tá? Ele está mais preocupado com o que ele vai receber aí, com as brigas que eles têm para ganhar mais dinheiro como funcionário público do que está acontecendo com você. Então, você tem que ter consciência, tá? Interessado pelo benefício é você. Quem tem que fazer valer os seus direitos é você, e você não pode deixar margem. Nós estamos numa época agora de pente fino, vão economizar 10 bilhões de reais cessando benefícios, essa é a verdade. Então, quanto mais brecha você deixar, quanto mais margem você deixar, o INSS vai entrar rasgando mesmo, porque para eles é interessante, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do canal, gostado do conteúdo. Dá um like aqui no vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber, né, em primeira mão todos os nossos novos conteúdos. Assista todos os conteúdos já publicados. São conhecimentos, informações importantíssimas que vão sempre te ajudar, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, eu sempre agradeço, né? Meu muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda, que Deus abençoe aí a sua casa, a sua vida, a sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.